Vamos ficar de pé, em reverência à palavra. Hoje eu senti o desejo de fazer isso. E ficar de pé na leitura bíblica. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 14. Preste atenção na leitura, porque ela já vai falar contigo. Todos acharam amém? Amém. O livro do Êxodo, ou a saída. Então, por favor, leamos todos. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vou repetir para que você dê um glória a Deus aí, que eu acho que você não entendeu. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Glória a Deus. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando glorificado em Faraó e nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs de trás deles. E iam entre o exército dos egípcios e os exércitos de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios perseguiam, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, e à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Podem sentar em nome de Jesus. Preste atenção a você que veio nesta noite, porque você está no lugar certo e Deus te trouxe aqui, amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse texto me remete a um pensamento maravilhoso, que Deus, ele treina os seus mais importantes líderes, homens, como treinou a
a Moisés, como treinou a Elias, como treinou a Paulo e também como treinou o próprio Senhor Jesus. Os seus melhores homens e mulheres ele treina na escola do deserto. A escola do deserto para muitos é terrível, mas é lá que Deus inscreveu você nessa escola para que você pudesse passar nessa prova e Deus fazer um grande milagre na sua vida. Essa escola está sempre diante de nós. O próprio Jesus passou por ela, quando passou 40 dias no deserto. E o deserto, pode acreditar, ele nunca é um acidente. Não pensem vocês assim, quando você está passando pelo deserto, aquilo aconteceu por acaso. Não, não é um acidente de percurso. Saiba que Deus é que te matriculou nessa escola e Ele quer fazer algo em sua vida. Se você entender que a escola do deserto nunca é para te matar, você vai passar por ela e vai ver a mão do Senhor lá na frente. Pode acreditar nisso. O deserto é uma escola superior do Espírito Santo. É no deserto que o Espírito Santo trabalha conosco. Você lembra? Quando Jesus foi impelido pelo Espírito de ir ao deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Mas ele venceu a Satanás na palavra. Então saiba do seguinte, que quando você é levado ao deserto, Deus está contigo. Você nunca vai estar sozinho. Deus estará contigo ali. E saiba do seguinte, Deus ele leva a gente à escola do deserto muitas das vezes para bater o nosso coração altivo, para mostrar que a nossa vida ela não é um acaso. Você não está aqui por acaso. Você é um privilegiado, uma privilegiada, porque você foi escolhido. Você foi escolhida por Deus para ser tirado da mão daquele que te oprimia, a saber, o diabo, a carne e o mundo. Então presta atenção, o povo de Israel aqui, ele se levanta contra Moisés. Está vendo? Nos tirou lá do Egito. A gente estava bem lá, por que nos tirou de lá? Porque Deus te ama. Deus tira pessoas do Egito porque Ele não quer ver você sofrer, meu querido. Mas pastor, então por que eu estou no deserto? É porque você está matriculado para passar por uma prova que Ele vai fazer você vencer. Aleluia. Ele vai fazer. O povo de Deus estava iniciando aqui uma grande caminhada. Uma caminhada pelo deserto rumo à terra de Canaã. Deixa eu tomar uma água aqui. Eles iam rumo a Canaã, rumo à terra prometida. E olha, esses homens e mulheres haviam presenciado vários milagres de Deus. Pensem comigo, eles estavam no Egito, eles viram as 10 pragas. Vocês se lembram qual é? Alguma delas? Eu também não lembro de todas, mas algumas vêm na minha cabeça. Pensem vocês, um local inteiro ser tomado de rãs, um local inteiro ser tomado de piolhos, gafanhotos entraram. E olha só, o povo judeu parado na porta de casa vendo os gafanhotos passando. E aqui não entra não. Então indo lá para a casa dos egípcios. Pense, o local tomado de rã. Passava as rãs na porta deles. Nenhum entrava na sua casa. Porque Deus guardava a casa dos hebreus, mas entrava na casa dos egípcios. Imagine só, você pegar um copo para tomar uma água, e quando você virar era sangue puro. Por quê? Quando todo o rio do Nilo ficou em sangue, eles não tinham água para beber. E quando os hebreus chegavam lá não tinha geladeira, mas eles chegavam lá na bica, quando abria, a mesma água que ia para a casa de um egípcio ia para onde ficavam os hebreus. Mas na bica dos hebreus a água saía cristalina. Quando olhava a bica dos egípcios saía vermelho. Pensa nisso. Esses homens e essas mulheres viveram exatamente isso. Viram as 10 pragas e o final delas, a mais terrível, a mais arrupilante, vamos dizer assim, quando a carranca da morte se apresentou aos egípcios, matando seus primogênitos. E eu
obedientemente, ungiram os umbrais da sua casa com o sangue de um cordeiro. E ali foi decretada a Páscoa, ou seja, a passagem, quando o anjo da morte vinha. E quando ele olhava o sangue, e é exatamente isso que significa Páscoa. É passagem. Então, pense comigo, o umbral da porta com aquele sangue pingando, o sangue de um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem estar com seus pés trópicos, mas estava ali aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro, e vinha o anjo da morte na velocidade para acabar com a vida dos primogênitos. E quando ele chegava na porta, ele se deparava com aquele sangue, ele falava: aqui não posso. E sabe o que ele fazia? Ele passava por cima. Glória a Deus. Isso sim quer dizer Páscoa. Ele passava por cima. Ou seja, a morte, o poder da morte não podia entrar na casa daqueles que foram obedientes. Provavelmente, não sei, aqui a Bíblia não fala, mas se algum judeu, se algum hebreu, porventura não vou passar sangue nenhum, não, essa história de Moisés está passada, eu já vi algumas coisas aí, mas isso não vai acontecer não. Foi desobediente, certamente aquele anjo entrou por aquelas portas por desobediência, e ali também, até na casa de um hebreu, quem sabe, viu a morte, porque todos deveriam de obedecer. E o interessante, que eles viram tudo isso, eles viram a bênção de Deus, eles viram Deus trabalhando para eles viram o agir de Deus. Tudo isso acontece, Deus vai lá e arranca eles dos egípcios e fala para eles: olha, vocês agora vão para Canaã, vocês vão para uma terra maravilhosa. Olha o cuidado de Deus, vocês vão deixar de ser escravos, vocês vão passar a ser filhos. Ei, pense aqui comigo, por favor. Você não é mais escravo, você é filho. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo da tua carne, você é filho de Deus. Deixa eu falar uma outra coisa que eu acho que não é novidade nenhuma, mas o Senhor tem preparado morada para os seus filhos. O Senhor tem chamado vocês. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Está no deserto, está difícil a coisa, está difícil, pastor, a luta é grande, eu estou vendo que Faraó se aproximando de mim. Eu quero dizer para você que o Senhor ainda está botando a coluna de nuvem por trás de você e está te protegendo. E aqui, o agir de Deus, muitas das vezes a gente não vê, porque a nossa caminhada ela é difícil mesmo. Nós nos sentimos assim. Por que está acontecendo isso? Eu quero te falar uma coisa. Muitas das vezes a culpa é nossa, sabia? Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos passando por um deserto. Não é culpa de Deus não. A culpa é nossa. Porque o caminho para o povo chegar era curto. Andou 40 anos no deserto. Por quê? Por desobediência. Muitas das vezes nós é que erramos. E eu quero pontuar algumas coisas aqui nesse texto que me saltaram aos olhos, que eu queria que você aprendesse nessa noite. Se você está na escola do deserto, você não precisa passar pela escola do deserto vendo naufragar a vitória que Deus tem preparado para você. Mas está na hora de você confiar em Deus, acreditar em Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar com você é que as coisas que eu e você devemos fazer. Existe coisa que Deus tem que fazer, mas existe coisa que é você que tem que fazer e eu. Ou seja, se alguém fosse desobediente e não mostrasse o sangue sobre o umbral da porta, você acha que o anjo da morte não entraria na casa dessa pessoa? A minha pergunta é sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão. Por que você acha que não? Desobediência é crime. Desobediência é você ir contra a vontade de Deus. Queridos, eu estou aqui na qualidade de pastor de vocês. Quando a instrução de Deus é dada, pega esse negócio e leva com fé, porque Deus vai honrar a palavra do profeta. Aleluia. Eu estou falando para vocês. Então a primeira coisa que é a nossa parte, que nós não devemos fazer, ou melhor, nós teremos que deixar de fazer, é não murmurar. Olha aí o versículo de número 11 comigo, põe por favor, senão eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia mesmo. Versículo 11 diz assim: disseram a Moisés: será que não foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá?
para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? A minha pergunta é: você está triste porque Deus te tirou desse mundo? Tu está triste porque o Senhor te escolheu? Você queria de repente estar lá fora, estar no meio de um pagode, no meio de um mundo, e Deus foi lá e te escolheu. Pensa nisso, que privilégio! Pensa nesse negócio, meus irmãos. Você outrora era do mundo, Deus foi lá, te separou no meio dos teus irmãos, dos teus amigos. Olha quantos amigos já morreram, olha quantas amigas já estão para trás, casamentos destruídos, lares acabados, família destruída, e você está aqui. Deus te escolheu, te tirou do Egito, te trouxe para um local de conforto. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa, nós não devemos murmurar como eles murmuraram. Existem momentos, querido, que nós temos que nos calar. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes 3:7 que nós devemos nos calar, que é a hora para tudo. Olha lá o que diz Eclesiastes 3:7, para que você entenda que existe um momento que nós devemos nos calar, nós não devemos ficar falando. Peço que coloque, por favor, Gabriel, isso. Tempo de resgatar e tempo de costurar. Tempo de ficar e tempo de falar. Para de murmurar diante das dificuldades da vida. Sabe por quê? Deus te escolheu, um privilégio. Deus te chamou, meu irmão. Olha para esse crente aí, olha para ele e diga assim, ó, Deus te escolheu. Você crê nisso? Eu também creio, Davi. Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, querido, tem hora que não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar falando, Moisés, por que nos tirou? Sabe o que é melhor? Ficar calado. É ficar de boca fechada, é muito melhor. Porque a resposta divina virá, querido. A resposta divina nunca tarda. Ele vem. Quando as coisas são difíceis, não adianta ficar tagarelando. Não adianta ficar falando para um e para o outro. O lá está ruim, está isso, está aquilo. Querido, eu acho que é hora de calar e falar assim, olha, o meu Redentor vive. É verdade. O meu Redentor, ele está vendo tudo isso. Porque foi ele que me escolheu. Eu contei a história aqui de um pastor. Contei até rápido e vou contar rápido de novo, porque eu acho que todo mundo já sabe, porque eu vou ficar oportunando, vocês esquecem a história. Foi a história do pastor que todo domingo pela manhã comia macarronada com frango. Viram isso aqui, né? Falei 10 vezes não, acho que eu já falei só. Minha esposa falou que eu falei 10 vezes. Tu já ouviu, Rogério, essa? O Rogério já ouviu. Quem é que não ouviu essa? Aqui, ó. Não ouviu, aqui. Tem gente, ó, a Bruna não ouviu. A Admilson não ouviu. Quem? Olha lá, não ouviu. Olha lá, a irmã não ouviu. Então eu vou falar aqui, eu vou falar. Então eu vou falar. Se ninguém ouviu, né? Vou falar. Posso falar? Então glória a Deus. E o que acontece? Esse pastor, né? Eu estou contando bem resumido. Ele todo domingo pela manhã ele comia macarrão com frango com a sua família. Isso era uma tradição dos mais antigos, né? E todas as vezes que ele comia lá, ele fazia aquela alimentação com a sua família, ele glorificava a Deus, estava muito feliz. Mas chegou um dia que não tinha macarrão com frango. Não tinha nada. E ele muito triste, porque não tinha nada para comer naquele domingo. E de repente, ele foi para o quarto dele, foi orar. E o filho dele que contava essa história, ele vai e conta e diz que, olha, meu pai, ele orava para todo domingo comer o bendito do macarrão com frango, mas teve um dia que não teve. E eu achei muito estranho, porque meu pai estava muito feliz. Ele foi, de triste, ele ficou muito feliz depois que ele saiu do quarto. E ele orou, e ele foi para a sala e chamou todos da família. Olha, vamos sentar à mesa, vamos comer. Vamos todos sentar à mesa. E o filho falou, como assim? Como é que sentar à mesa? Eu sei que não tem nada, meu pai está ficando maluco. E diz que ele, naquele momento ele deu graças ao Pai, glorificou a Deus. E de repente a campainha tocou. E quando tocou, surgiu um rapaz que conhecia a família do pastor. Disse, pastor, eu estava no mercado e Deus falou no meu coração que era para eu trazer umas compras para o Senhor. E eu estou aqui com essas bolsas aqui. Mas quando eu vinha com as bolsas no meio do caminho, eu ouvi a voz falando assim, olha,
Está já no horário do almoço. Eles vão precisar comer alguma coisa. Leve alguma coisa já pronta. E vai dizer a história que ele vai e entra lá numa galeteria e comprou o quê? Macarrão. E quando chegou lá na porta, ele trouxe macarrão com frango, só aceita. Eu falei para vocês que o macarrão com frango ia chegar? Ou seja, vai ficar murmurando porque não tem as coisas. Não adianta você ficar murmurando, querido. Deus, Ele é capaz de cuidar de vocês. É verdade. E olha, Ele só queria o macarrão com frango, ainda trouxe umas compras ainda. Ou seja, Deus quando faz a obra completa. É verdade. Então não adianta ficar murmurando. Vamos parar de murmurar. Diga assim, eu não quero mais murmurar. Eu não quero mais. Outra coisa está no versículo 16. Que nós não devemos fazer. Ou melhor, que nós devemos fazer. Primeiro é parar de murmurar. Segundo, é erguer o que nós temos na mão. Erguer o bordão. Versículo 16, olha lá. E você levanta esse bordão e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Aqui eu quero dizer aqui que o bordão ele é um símbolo do pastoreio. O Salmo 23, verso 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque o teu bordão e o teu cajado me consomem. O que é isso? Que eu quero dizer a vocês que o bordão é a representação daquilo que nós temos na mão. Moisés, ele através do bordão operou grandes milagres. Está lá em Êxodo, no capítulo 4, do versículo 2 ao 17. Essa é uma ferramenta que ele usou. A ferramenta dada por Deus, você vai usar esse bordão para guerrear. Hoje, Deus nos deu ferramentas para guerrear. Quais são? A primeira: oração e o louvor. São ferramentas que você tem disponíveis todos os dias. Aí você, diante da guerra, você quer murmurar. Mas Deus te deu a oração e o... Então faça bom proveito das armas que Deus te deu. Faça bom proveito do bordão que está em tuas mãos. A palavra de Deus é um bordão. A oração é um bordão. O louvor é um bordão. Então na hora da luta, não faça nada diferente do que isso. Deus, o que tu me deste em tuas mãos? O que tu me deste em minhas mãos para eu guerrear? Eu te dei o louvor. Eu te dei minha palavra. Eu te dei a oração. Então vai, guerreia, que eu sou contigo. Aleluia. Assuma aquilo que Deus já deu em tuas mãos. Amém? Amém. Como guerrear? Com oração e com louvor. Oração e louvor. Amanhã tu vai se enfrentar de repente no meio do deserto. O que eu vou fazer? Então louve. Simplesmente louve. Eu não quero nem saber. Vai adorando, vai glorificando, vai fazendo, vai glorificando, porque Deus vai agir em seu favor. Outro ponto que nós devemos fazer. Versículo 15. Vai dizer assim: e disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Você deve marchar, olhando sempre para frente. Marchar é você enfrentar os problemas sem fugir dele. Amanhã tu vai estar diante de desafios. Lembre-se, marche para cima deles. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para estar do seu lado. Então marche, vai em frente. Pense bem comigo. De um lado uma montanha de água, do outro outra montanha de água. Eu olho para um lado, olho para o outro. Será que eu devo entrar nesse negócio? Será que eu devo passar mesmo por essa água, dessas duas paredes enormes aqui? Se Deus falou para você marchar, não existe desafio grande para aqueles que confiam no Deus grande. Aleluia. Não existe desafio grande. Querido, você perde boas oportunidades da glória a Deus. Eu fico até meio cansado. Vai dando aquela coisa. Porque a pessoa não consegue dar um glória a Deus nesse negócio. Eu fico pensando naquele paredão, irmão, de um lado e do outro. Eu fico pensando, eu entrando ali diante daquele desafio, falando: não, eu sei que o meu Redentor é comigo. Aleluia. Eu vou marchar. Marche. Marche. Vai em frente. Ao invés de ficar
imaginando no meio daquele povo, Carlos. Eu fico imaginando assim, uns 10 ou 20, assim. Mas, tu vai? Eu não vou, não. Esse negócio tá seguro, não. Eu vi eu não lembro qual foi o filme que eu vi, né? Foi na Record mesmo, essa cena da travessia do Mar Vermelho. Aí parece uns relâmpagos, assim, aquelas baleias nadando, né? Imagina, não vou passar por ali nada. Mas aquele que te chamou, querido, foi ele. Onde que tu ia ver, querido? 2 paredões de um lado e do outro, no meio de um mar. Um vento soprando. Só pode ser a mão daquele que criou aquele negócio, querido. E aquele que criou foi esse que te chamou. Aleluia. Então você tem. Olha para os lados. Não fica olhando para um lado para o outro, não. Lembre-se sempre que o Senhor que te chamou, Ele está contigo. De lá em Filipenses 3. Leia comigo Filipenses 3, versículo do 12 ao 15. Vai dizer assim, ó. Paulo dizendo, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo, ou seja, continuo marchando para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece o Egito, esquece as coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Ou seja, querido, olha para frente, para de olhar para trás, deixa as coisas que ficaram para trás. O Egito ficou para trás, o faraó ficou para trás, as mortes ficaram para trás. Agora segue olhando para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sigo olhando para frente. Glória a Deus. Tem gente que adora contar no seu passado. Que semana passada aconteceu isso. O mês passado aconteceu aquilo. Eu perdi não sei o que. Eu tinha não sei quanto, agora eu deixei de ter. Meu irmão, esquece as coisas que ficam para trás. Avança para as que estão diante de ti. Porque essa daí vai trazer vitória a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Além disso, você precisa confiar. Versículo 22 e 29. Olha lá, o versículo 22. Você precisa confiar. Você precisa ter coragem. Olha lá, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Pense nisso. Você tem que confiar em Deus. Algumas pessoas têm medo de dar passo. Eles têm medo de dar passo. Eles têm medo de acreditar. Não vai dar certo esse negócio. É impossível dar certo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Aqueles que confiam em Deus estão fora da lógica. Andam fora da caixa. Pense bem. Como é que tu vai olhar 2 paredes de água e você vai acreditar que tem que entrar? É porque tem que confiar, querido. Tem que confiar em Deus. Tu tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que o Senhor é que está segurando aquelas águas para que você passe. Porque a vitória é para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam em Deus. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha lá, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Ali a tradução está diferente. Ele é recompensador. Pastor, é assustador o negócio, mas eu confio, pastor. O negócio é de amedrontar, mas eu confio, pastor. Aleluia. Eu confio que o Senhor está comigo. Eu confio que eu vou atravessar esse mar assim. A luta é grande, mas eu confio que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Eu creio também. Por favor, abra em Marcos, aí no texto aqui, Marcos 11, de 22 a 24. Olha só o que diz. Marcos 11. A fé realiza o impossível, querido. Olha lá, ao que Jesus lhe disse, tenha fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. Não é crer que vai receber, é crer que já receberam. Olha só, quando o povo saiu de lá do Egito, segura só um pouquinho, Gabriel. Quando o povo saiu do Egito, eles sabiam de fato que Canaã estava próximo deles? Não, mas eles tinham a convicção dentro do coração, que daquilo ali, ó. Quando vocês pedirem alguma coisa, creia que já receberam. Creia que já receberam. A terra já está pronta para vocês. Já receberam. E assim será com vocês. Glória a Deus. Versículo 25. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos seus, perdoe também as suas ofensas de vocês. Então pense nisso. Que você guarde isso, que a oração é a parte daqueles que confiam em Deus. E o que nós temos que fazer? O último é o estender das mãos. Isso aqui eu achei fantástico. Por favor, abra aí no versículo 21 de Êxodo 14. Olha lá. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Deixa eu falar uma coisinha para você, querido. Todo o poder o Senhor tem, amém? Amém. Todo o poder pertence a Deus, amém? Amém. Mas para aqueles que são escolhidos de Deus, você não sabe a força que Deus coloca em tuas mãos. A Ele toda a glória, a Ele todo o poder. Mas você, como filho, querido, você foi escolhido para erguer mãos santas. Aleluia. E quando você estende as mãos, eu já vejo pessoas aqui orando aqui, ó. Tem que estar orando mesmo, irmão, estendendo as mãos, falando, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Não vai nada, vai impedir, porque o poder está comigo. Porque a Bíblia vai dizer que quando Moisés, o povo, Josué saiu em guerra, Moisés subiu um monte, e lá com Arão e com Ur, ele teve que levantar as mãos para que eles prevalecessem na guerra. Ou seja, Deus coloca na mão dos seus eleitos, dos seus ungidos, dos seus chamados, autoridade, e você tem autoridade. E estenda as suas mãos na sua casa, na sua família, nos seus filhos, e diga, aqui não, hein? Aqui não, aqui tem a autoridade de Deus aqui, porque eu sou ungido do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende suas mãos, querido. Porque quem levanta as mãos, isso é sinal de rendição. Por isso que o Carlos fica aqui, levanta suas mãos na hora do louvor. Aí tem gente que na hora do louvor fica assim, tipo assim, palhaçada. Quando você faz isso, você está dizendo assim, eu estou rendido, Senhor. Faz o que tu queres. Aleluia. Faz o que tu queres. Maravilhoso Deus. Estou aqui totalmente submisso à tua vontade. Glória a Jesus. E automaticamente Ele derrama da sua unção sobre a sua vida. Ele te capacita com autoridade. E não haverá inimigo que ficará diante de ti. Aleluia. Creia nisso. O estender das mãos. Oh, glória. Faça a sua parte, obedecendo a Deus. Agora vamos ver o que Deus faz. Eu digo que o que Deus faz é sempre mais difícil. O mais fácil fica com a gente. O mais difícil é Deus quem faz. E a primeira coisa que Deus faz, Ele sempre faz a parte dele. E a parte dele sempre é mais difícil. Veja aí o versículo 15. Por favor, põe no 15. Primeira coisa que Deus faz é nos orientar. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marcham. Ou seja, Deus faz logo o quê? Eu quero te orientar. Eu quero te orientar o que você deve fazer. Tu vai fazer assim, 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 assim. Diante do mar, espere a orientação divina. Diante das lutas, espere a orientação divina. Não tome atitude sem ouvir a orientação de Deus. Nós temos que aguardar a orientação. Quando Deus nos oriente, pode ir, porque a vitória é certa. Então espere a orientação de Deus. Moisés seguia toda a orientação de Deus. E eu quero te falar que hoje nós temos o Espírito Santo. Ele é quem nos orienta. Você crê que o Espírito Santo te orienta?
creio que João capítulo 14, verso 26. Abre aí, por favor. 14, 26 de João. Diz assim, ó. Esse para mim é um dos textos mais lindos, né? Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas. E olha só, ele está aqui, ele está tirando alguma coisa ali? Está falando todas as coisas. Casamento, sim ou não? Sim. Família, sim ou não? Sim. Cuidar dos filhos, sim ou não? Sim. Seu emprego, sim ou não? Sim. Da sua vida espiritual, sim ou não? Sim. Do seu relacionamento entre sua esposa e seu marido, sim ou não? Sim. No seu trabalho, na sua faculdade, sim ou não? Sim. Então Deus, Ele vai te orientar ela em todas as coisas. Ele fala que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Põe o versículo 27, por favor. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Pense nisso, a orientação de Deus é assim, queridos. Ele nos orienta de forma poderosa. Ele não só nos orienta, mas Ele hoje tem um Espírito Santo que traz sobre nós a paz diante do mar, diante da dificuldade. Outra coisa que Deus faz, versículo 19. Deus nos guia. Versículo 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha o que Deus faz. Antes a nuvem estava conduzindo. Opa, tem inimigo aí atrás? Tem inimigo? Então peraí, deixa eu fazer aqui, olha, separação. Eu vou lá para trás. Agora o inimigo não começa a enxergar mais. Deus é assim, querido. Deus não permite que o mal chegue até você. Ele faz uma barreira entre o inimigo e você. Está Deus. Saiba do seguinte, você não está só. Deus, olha lá, Ele botou a coluna de fogo que antes iluminava o povo, que antes protegia o povo pela sua frente. Agora Ele está dizendo assim: eu vou lançar confusão lá atrás, mas o mal não vai chegar no meu filho. Deus, Ele faz isso, querido. Ele derrama sobre nós, Ele nos dá esse direcionamento, Ele nos protege. A presença de Deus impedia que os egípcios, muitas das vezes mais preparados do que eles. Pensem em vocês, os egípcios só foi quem? Só os soldados de guerra, montados em cavalos, montados em carruagem. E quem é que estava indo lá? A velharada de Israel, as crianças. Devia ser assim igual o Carlos, 10 filhos, montados nas costas, uns aqui, andando no deserto. Pense você, pergunto eu a vocês, quem ia chegar mais rápido? Faraó com carruagem, com cavalo, com tudo? Ou quem estava andando com a porção de velho, de criança, de idoso? Quem vocês acham que ia chegar primeiro? Aí Deus faz o quê? Esconde os seus filhos. Oh, Ele é uma sombra à tua direita. Aleluia! Ele é que te protege, querido. Glória a Olha, Deus. não tenha mal, querido. Não pense bem, o mal não chegará à tua tenda, porque o Senhor põe uma nuvem e lança confusão na vida daqueles que se levantam contra os olhos de Deus. Estou hoje pregando para cristãos. Amém? Deus te protege. Agora, todos nós devemos viver o seguinte: Deus, na sua maravilhosa graça, Ele produz o milagre. Não é você que produz o milagre, é Deus que produz o milagre. Não é você que faz uma coisa, é Deus que faz por você. Isso é a glória de Deus, é Ele que faz por você. A salvação foi assim. Não foi você que fez alguma coisa. Pastor, eu posso fazer alguma coisa para eu receber a salvação. A salvação é de graça. E quando você recebe a salvação, você faz as coisas. Sabe por quê? É assim que é. Antes de você fazer alguma coisa, Deus tem que fazer algo através de você. É verdade, é verdade. Deus quer que você experimente o milagre. O povo experimentou a providência de Deus. Versículo 21 e 22. Só Deus pode realizar o impossível, querido. Olha o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca, e as águas foram divididas ao meio. Que coisa linda!
o milagre aconteceu. Moisés, e aí Moisés, como é que vai ficar? Calma que o milagre vai acontecer, calma que o milagre vai chegar, você quer ver? Calma, é agora. E de repente ele toca com o bordão e bate. Eu fico pensando naquele negócio, pai, eu fico pensando naquelas águas se abrindo, a terra, e não tinha lama não, querido, só passou a terra, a Bíblia diz que foi terra seca. Seca é seca, não tem lama, não tem nada para segurar não. Tinha lama lá para os egípcios lá, o carro patinando, eles não entenderam nada. Aí não é melhor a gente voltar não? Não é melhor a gente voltar? Tá esquisito, porque ó, eu tô vendo velhinho andando rápido e a gente não consegue sair do lugar. O que está acontecendo? Será que Deus não está com eles? É assim contigo também, querido. Aleluia! É assim contigo, Deus faz. É verdade. E por fim, querido, Deus dá o livramento. Versículo 29 ao 31. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais as muralhas, e à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou, diga livrou. Diga livrou. Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. 31. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor. Deixa eu falar uma coisa a você para eu fechar. Quando você usa de murmuração, de reclamação, de falta de fé, de confiança, sabe o que Deus está falando? Queridos, nada muda na sua vida desse jeito. Nada muda. Você quer vencer seus inimigos? Quando eu falo inimigo aqui, Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Glória. Eu falo aqui, o inimigo para mim são 3. O diabo, a carne e o sistema mundano. Você quer vencê-los? Para vencer, tem que abandonar a murmuração. Tu quer atravessar, tu quer chegar em Canaã? Canaã é aquele local lindo que o Senhor tem preparado para você e para toda a sua família. Deus quer que vocês todos sejam salvos. Glória a Deus. Deixa eu falar para você, o Deus que te chamou do Egito não vai deixar tu morrer no deserto. É verdade. O Deus que te chamou do Egito, Ele vai fazer você transpor o deserto. E aquilo tudo que aparecer diante de ti, quer seja inimigos, quer seja mar, se for mar ele abre, se for inimigo ele confunde, mas Ele não vai permitir que você morra no deserto. Aleluia. Hoje a palavra é de encorajamento. Hoje a palavra é te encorajando. Aleluia. Não desista, está difícil. O deserto está difícil. Lembra, o amor de Deus é maior. Glória a Deus. O amor de Deus, Ele guardará você, guardará a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Alegria, como você queira. Deus guardará a sua vida, guardará a sua família, guardará o seu lar, guardará a sua vida. O Senhor, Ele vai estar diante de ti. Eu deixo falar uma coisa para você. Hoje eu quero te encorajar a você continuar caminhando. O deserto é grande, mas continua caminhando. O deserto, o calor é feroz, a carranca da morte se apresenta no deserto, mas o dono da vida está contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada é maior do que o seu Deus. É verdade. Nada. Não existe. E queridos, até nos livros dos egípcios, essas histórias estão narradas. Não é só na Bíblia nossa não. Não é só no Torá não. Vai lá em Alexandria, procura lá ver a história dos egípcios. Pega o livro e ele vai contar dessa história, que esse faraó não suportou o Deus dos hebreus, que é o teu Deus. Aleluia. Pensa nisso. Você tem um Deus que criou todas as coisas. Aleluia. Por que morrer no deserto? Por que murmurar no deserto? E todas as vezes que o povo murmurava no deserto, Deus dava a eles o que eles queriam. Porque Deus ama. Deus, Ele te ama. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua casa, da sua família. Ele pagou um alto preço por você. Ele te ama. Ele ama os seus. Ele não quer que nenhum se perca.
Então saiba do seguinte: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que não há sombra de variação em Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Ele continua te amando. É verdade. Então eu digo para você, que Deus nos ajude nessa caminhada. Que você tenha força e não desista no meio do deserto. Não deixe ninguém parar a tua caminhada. Não deixe nenhum filisteu, não deixe nenhum hebreu distraído. Pare a sua caminhada. Continue firme, porque esse deserto vai passar. Nós vamos atravessar esse mar e vamos chegar do outro lado. Glória a Até Deus. enxuta em nome de Jesus. Curva sua cabeça.